Eu sou a Bruna Porto, uma das idealizadoras do Maternando Afetos junto com a minha colega Eliane Dall'Acqua, e vim aqui para te convidar para assistir mais uma live aqui na TV Câmara sobre o ciclo vital materno. Vamos começando então, né? A gente estava conversando, né, Bruna, antes, né, em algumas questões, assim, e a gente estava falando também dessa questão do papel, né, do nosso papel, né? Então, assim, a Letícia, ela é nutri, né? Tava vendo, assim, que tá. Então, assim, quando nós mulheres, assim, no século passado, nós éramos apenas mães, né? E agora, então, nós somos, né, na contemporaneidade, nós temos múltiplos papéis, né? Mãe, esposa, filha, profissional, né? Então, só que diante de todas essas coisas, né, a nossa responsabilidade na vida doméstica, né, nas relações familiares, de ter que dar conta dessa relação na nossa casa, no nosso lar, né, ela ainda continua, nós continuamos em desigualdade, né, com os homens em relação a eles, né. Então, assim, na verdade, assim, acrescentou essa jornada, a jornada materna para nós, né? O que é muito bom, mas é extremamente cansativo também, né, Bruna? Extremamente cansativo. Em alguns estudos, se for ver, antigamente, as mães também nem mais um tempo atrás, nem maternavam, na verdade, né? Quem maternava eram amas de leite, né? Sempre tinha alguém, assim, e também tinha um grande número de mortes também, né? De bebês mesmo, né? E, então, assim, eu acho que eu acho uma evolução, se a gente for pensar, né? Então, nós fomos entendendo da importância da maternagem, da importância dos cuidados do filho, né? Depois, nós fomos vendo também da importância da mulher sair para trabalhar, né? Como a questão de formação da sua identidade, da sua independência, né? Da sua autoestima, né? As mulheres dela se controlar, né, a questão anticoncepcional, né? A questão de escolher quando ter filhos, quer ou não ter filhos, né? Uma evolução, né? Mas quem a gente falou, né? Múltiplos papéis. Múltiplos papéis, isso aí. Eu acho que primeiro tinha uma visão, assim, né, teve um tempo atrás que, assim, o filho, ele era visto como uma completude para a mulher, né, assim, era o que complementava, e não é que ele não complemente, né, mas, assim, ele é uma das complementações, né, no nosso papel, porque a mulher se sente muito feliz depois que é mãe, mas ela se sente muito feliz também no seu trabalho, né? E também tem o direito de não ser feliz no seu trabalho e querer só ficar em casa cuidando do seu filho, né? São opções, né? O que importa mesmo, né, que a gente preza, né, Bruna, esse trabalho, nesse desenvolvimento da identidade, né, da mulher, tanto na identidade dela profissional, quanto materna, né, quanto no papel de esposa, né? Então é isso que eu acho que tem que estar integrado, mas ao mesmo tempo, assim, separado, no sentido, assim, de organização, né, para que a mulher possa ser livre em cada papel que ela estiver fazendo, né, porque se ela está no trabalho, que ela não fique, assim, presa às suas culpas maternas, quando ela estiver com o filho, que não fique presa às suas culpas de não estar, daqui a pouco, assim, atendendo todas as demandas exigidas pelo seu trabalho, né. Então, isso é um pouco delicado, mas é bem importante a gente poder falar sobre isso, né? Fica bem ambivalente, né? Tu tá no trabalho pensando, como será que tá meu filho? Será que estão cuidando disso? O que será que estão fazendo? Aí tu tá em casa e tu vê o mundo acontecendo, né? Parece. E de repente tu vai pensando assim, tá todo mundo girando, o mundo girando, as coisas acontecendo e eu não tô participando disso. Preciso voltar a participar, preciso, né, ter essa realidade de novo. Então, eu penso que tem uma questão de culpa, né, que a gente acaba sentindo tanto de querer ir trabalhar, né, de ficar longe, porque a mãe precisa disso, né. A mãe precisa também desse espaço, precisa dessa individualidade, né. E também ter um momento adequado com seu filho, né? Também estar ali maternando, cuidando.
né? Isso é um caminho, né, Bruna? Isso é um caminho. O que ocorre, assim, essa questão, né, da expectativa social, né, de que a mulher, assim, quando tem filhos, que ela assuma essa maternidade, né, com toda a intensidade possível, enfim, né, que dê conta disso e que ela não vai ter dificuldades, né. Isso que nos é passado, né, toda essa idealização, né. E aí nós, enquanto psicólogas, a gente tem percebido até no consultório, né, Bruna, essa questão de como que o puerpério tem sido negligenciado na assistência a essas mães, né. Porque a atenção, ela fica toda centrada ao bebê, né, inclusive por parte da mãe, né. Então, assim, realmente, assim, a mãe sai de cena depois que esse bebê nasce, né. E como que ela volta à cena, né? Vamos pensar, né? A mulher está totalmente dedicada, né, a uma criança que precisa desse afeto e tudo mais. E a gente também estava vendo, né, um estudo que a fase mais que tenha mais probabilidade da mulher ter depressão é na puerpério, né? Um momento tão intenso, né? De todos os lados, né? Que é muito muito fácil, sim, a mulher ter depressão, né? Mesmo que daqui a pouco não tenha acontecido algo antes do nascimento ou na gestação, às vezes, durante ali o puerpério, né? Podem acontecer várias coisas que essa mulher pode se definir. Eu penso, assim, que é um desafio enorme para uma mulher vivenciar isso, né? E também vai ser um desafio para aquele pai e para aquela rede de apoio orientar essa mãe, apoiar essa mãe, esse bebê, também entrar em cena, né? Quando tu traz essa questão, assim, da depressão pós-parto, a gente estava comentando aqueles dados, né, que em 2016, é bem recente, né, que um estudo apontou que a cada 4 nascimentos, né, uma mãe acaba tendo um transtorno de depressão pós-parto, né, em consequência do desgaste emocional, né. Então, se a gente for pensar, assim, a questão, assim, logo no início, assim, né, do nascimento, enfim, né, nos dias sequentes ao nascimento, a questão da amamentação, os cuidados com o bebê, os cuidados domésticos, né, a questão da privação do sono, né, tem a questão da relação conjugal, que a mulher quer retomar também, né, a questão das relações sociais, que elas acabam muito se perdendo, assim, né, e aí quando tem a questão da volta ao trabalho, aí acrescente a tudo isso, né, então as exigências profissionais, né, para ter um emocional muito bom, né, para dar conta disso tudo, né. Exatamente. E às vezes, né, a mulher precisa de apoio de todos os lados, né, mas, e também do ambiente de trabalho que ela vai voltar, né. Enquanto que é uma questão de mudança de olhar também dos profissionais, sabe, daqueles que se contratam, né, para a mulher, né, para a mulher que é mãe, até mesmo para o pai, né, que o pai que tem poucos dias, né, para poder ficar dando apoio para os primeiros dias. Como é preciso ter um olhar diferenciado e mais respetuoso, né? É que acaba que fica tu vê assim, como é uma coisa bem social, né? Acaba que toda essa responsabilidade, ela acaba sempre recaindo sobre a mulher, né? Então, assim, tu vê que, assim, é social isso, né? Até por essa questão que nem tu acabou de falar, né? Dessa licença paterna e da licença materna. A licença materna já é curtíssima, se tu for pensar, né? E a licença paterna, então, nem se fala, né? E como a gente estava falando antes também, né, Bruna, além de tudo dessa questão dessa rede de apoio, né? A gente está vivenciando com a questão da pandemia uma rede de apoio muito reduzida, né? Talvez, muitas vezes, o que sobra realmente é a mãe mesmo, para cuidar, né? Desse bebê. Então, isso acaba sendo, bom, é prazeroso, mas, assim, é exaustivo, né? É exaustivo, né? Porque a gente não fala, assim, numa simples privação de sono, né? São noites, meses, né? Às vezes tendo que amamentar de 3 em 3 horas, né? No meu caso, o meu bebê, ele mamava de 2 em 2 horas. Então, assim, não é um sono, já o sono não é tranquilo,
né? E tem estudos que provam mesmo que essa questão, assim, né, da abstinência de sono, ele causa realmente muitos prejuízos, né? Na atenção, né? Na questão do humor. Então, é difícil. É muito difícil. E agora eu penso assim, quanto as mulheres estão sobrecarregadas, né? Porque, né, não se tem nem a opção da escolinha. Agora estão voltando, mas como acho que você tem o teu menino, né? Ele já é da escola, né? Né? O que vai fazer? Sim. Né? Se você não tem alguém com quem deixar essa rede de apoio mesmo, né? Quantos casais hoje, vivem longe da família, né? É muito comum. Então, assim, você organizar com isso é extremamente exaustivo. Para o homem, não que a gente esteja falando mal do homem, né? Mas é uma questão, assim, construída socialmente, né? E para ele é muito mais impensável ele deixar de trabalhar. Poder cuidar. E tu vê, né, já que pensando nessa questão, assim, do homem, que a gente disse, não é para falar mal, porque na verdade não é mesmo, né? É muito pelo contrário, é pra gente pensar junto, né? É por isso que a gente faz esses momentos, né? É pra gente pensar e repensar e desconstruir e construir algumas coisas, né? Esse é o nosso trabalho de promover esse olhar para que a gente possa promover algumas mudanças também, né, Bruna? E quando a gente fala, assim, dessa questão do apoio, assim, da rede de apoio, hoje a principal rede de apoio que a mulher tem é do esposo, é do marido, né? Então, por isso que é fundamental também, né? E também que tem um olhar da mulher também nesse sentido, né? De poder trazer este homem para essa ajuda, né? Podendo qualificar a ajuda dele, que na verdade não é ajuda, né? A gente não usa esse termo, né? Mas, assim, a presença dele, a constância, né? Que ele entre nessa relação junto, né? Que a gente sempre fala desde o primeiro dia, desde o dia que o bebê nasce, né? Que ele já se faça presente em partilhar esse cuidado também, né? Sim, é sempre muito importante, assim, a criação de afeto que se cria com o pai, beneficia bem o bebê, beneficia a mãe, também que se sente mais confortável, mais confiável. Né? Como é importante a gente avaliando, né? A gente estava pensando nos pontos principais, né? Para facilitar essa volta ao trabalho da mãe e tudo, né? Quais são os principais né, fatores que vão influenciar? Um dos principais, sim, é esse apoio do pai, né? Do pai, do esposo, que vai estar ali acolhendo essa mulher, né? Encorajando, porque precisa, né? Porque essa mãe precisa dar todo esse apoio pro bebê, né? De início. Então, o que vai apoiar a mãe? Né? Se esse pai puder fazer isso, esse esforço a mais, é nesse momento que ele precisa, né? Nesse momento é essencial, assim, a presença dele. Para também ajudar a organizar as questões, tá? Não, vamos voltar ao trabalho, com quem vamos deixar? Eu consigo ir mais cedo, não consigo, a gente vai contratar uma babá, né? De credenciar também essa mulher a volta ao trabalho, né? Da importância dela voltar a olhar para si, porque é isso, né? A gente comentava assim, quanto é uma reconstrução da vida, né? Quando nasce uma criança, né? Então, ela precisa voltar para si, esse olhar para ela e sim, precisa ter alguém puxando, né? E é isso que a gente estava falando também antes, né? Dessa questão de ser planejado, na verdade, antes mesmo de nascer o bebê, né? Algo que o casal precisa também construir, né? No sentido, assim, de dividir né, essas questões, assim, né? As decisões, as responsabilidades, os cuidados, né? Que isso possa ser pensado, ser planejado, né? Ser de alguma forma organizado, porque se o casal está seguro, né? Se sente seguro, está organizado, isso também vai passar segurança para o bebê, né? Nesse retorno da mãe ao trabalho, né? Então, assim, agora, se os pais estão inseguros com relação a isso, também a criança vai sentir, mesmo ela sendo pequenininha, né?
a criança tem esse sentimento, essa percepção de quando os pais não estão seguros, né? E isso a gente falava também das questões relacionadas ao vínculo, né, Bruna, ao apego, né? Então é importante, assim, até na questão que nós estávamos falando, né, dessa volta, né, de ter, assim, esse simbólico, assim, da mãe, né, explicar para o filho que ela vai trabalhar, né, dar um abraço, dar um beijo, explicar que vai voltar, né, explicar pro filho, para a criança, para o bebê, enfim, né, tudo que está acontecendo para ele poder ir entendendo essa questão, né. Se a mãe se sentir segura que o bebê vai estar seguro com alguém, ele realmente vai se sentir seguro também, né. Até teve uma situação assim... Oi? Não, eu ia te dizer que até teve uma situação de uma... né, de uma pessoa que ela comentou assim que o medo que ela tinha de que a babá fosse ficar com a filha dela era no sentido dela gostar mais da babá do que dela, né? Então tu vê como fica também uma fantasia para essa mãe. A gente até estava nomeando esses dias, Bruna, não sei se tu lembra dessa questão da angústia de separação, né? Que a mãe fica pensando, será que esse bebê vai ficar sem mim? Será que ele vai deixar de gostar de mim? Será que ele vai me reconhecer ainda, né? Será que eu vou prejudicar o meu bebê, né, se eu ficar longe dele? E aí a gente perguntou, né, a gente estava falando, né, então assim, será que a mãe pensa que alguém não vai saber cuidar desse bebê como ela? Será que tem alguém que cuide também, né? Porque eu acho que a mãe também tem que se permitir a entregar esse lugar, claro, com responsabilidade, né? Mas assim, para que outra pessoa possa fazer também esse cuidado pro bebê, né? Eu penso assim que é um exercício, porque a mãe, né, vamos dizer assim, principalmente a mãe puérpera, ela fica assim com sentimentos muito fortes, né? Tipo, é meu, né? Não divido com ninguém. Fica ali ao redor do teu... Não tem. Às vezes assim, pode até sentir uns certos ciúmes do pai, pegar e cuidar, né? E é um filme, se tu for pensar, né? Será que vai cuidar? Será que ela vai gostar mesmo mais da outra pessoa? Tu fica com esses sentimentos que demoram um pouco para passar, né? Mas é um exercício. Só que na verdade... E na verdade, assim, isso que é o legal da gente poder trazer também para essas mães, né? Porque, na verdade, assim, se esse bebê, né, estiver com um apego seguro com essa outra pessoa, seja uma escolinha, né, as professoras da escolinha, ou seja, com a babá, é um sinal de que ela também está tendo um apego seguro da sua mãe. Senão ela não estaria, assim, tranquila com essa outra pessoa, né? Porque a gente considera essa questão do apego seguro quando a criança sai, quando a mãe sai, a criança fica tranquila, né? E quando a mãe volta, a criança, né, faz festa, fica feliz, recebe a mãe. Então, assim, é saudável isso, né? Então, assim, muito pelo contrário, se algumas mães ficam inseguras nesse sentido, assim, né, então vai gostar mais, ela tá indo, que bom, né, que bom que ela tá podendo, assim, se vincular a alguém, é sinal de que ela também tem um vínculo seguro com a mãe, né, senão ela não teria. Né, a mãe se tocar disso, entender isso, compreender, porque nesse momento o sentimento é outro, né, é de muito, assim... tipo assim... Isso vem de encontro com as culpas, né? Com as nossas culpas, né? Com as nossas faltas, no sentido que a gente acha que tem que estar suprindo tudo, né? O tempo inteiro, de que a gente tem que estar tapando todos os vazios, né? Mas ele também, assim, não sei o que tu acha, mas é também uma questão, assim, bem... da mãe ter como se fosse um pedaço dela, né? Sim. E não querer dividir. É doído dividir. É mais ou menos assim, né? É que assim, ó... Foi o que a gente avalia, tanto os avós, né? Todas essas pessoas, elas vão ajudar essa mãe a resgatar essa mãe mulher, sabe? Porque às vezes ela também não quer, né? Sair desse lugar, né? Tá bom, né? A minha filha tem 2 anos, então pra mim tá bem recente esse sentimento, sabe? Da dificuldade de me afastar, sabe?
Sim. Mas assim, o meu tá com 7 e eu te digo assim, que a gente tem muito disso, né? Mas a gente também tem que poder, assim, pensar nesse sentido do que também é melhor para ele, né? Para os nossos filhos, né? Porque senão eles acabam ficando como uma extensão nossa. E isso é muito negativo para eles, né? Porque eles ficam muito dependentes, né? Eles não ficam, eles têm que tem aquela história da mãe desnecessária, né? Que a gente tem que se tornar desnecessário para o filho, né? E é um processo muito difícil, porque, na verdade, assim, tem muitas coisas nossas, que nem tu falou, assim, que nós depositamos, né? Tem muitos... O que há de mais importante é o nosso ideal de completude, né? Assim, o filho vai completar a minha vida, né? Então, assim, como é que tu vai se desvincular se ele é quem está completando a vida? Mas, assim, ele pode completar de uma maneira saudável, né? Onde haja mais, né, outras maneiras também de eu me completar. E logo essa volta ao trabalho é muito saudável também, né, para a criança. É claro que tem um tempo, né? Eu acho que tem esse tempo, assim, que é importante essa presença da mãe. E além de tudo a questão que tu falou, né, Bruna, da presença também com qualidade, não só com quantidade, né? Porque muitas mães, como a gente estava falando, podem passar 24 horas com o filho se elas não tiverem uma boa qualidade nessa relação, se elas estiverem sendo indiferentes, né? Uhum, não vai adiantar nada, né? É bem isso, a importância, assim, de tu não se culpar de estar tanto tempo longe, né? Mas para que pensassem cada faixa etária, né? Os bebês mais pequenos, né? Então, quando a mãe recém, né, o trabalho... que a gente se culpa, meu Deus, vou deixar tanto tempo longe de mim, como é que vai ser? Mas assim, se tu puder estar com qualidade de presença com o teu bebê, né, de chegar em casa, botar uma roupa confortável, se amamenta, né, deixar ali com mamar à vontade, né, estar ali aquela coisa natural, tranquila, sem se preocupar, né, e acho que é interessante também delegar as questões da casa, né? É um momento importante para isso, né? Porque, assim, tu precisa desse momento com o teu filho, dessa plenitude ali com ele, né? Então, assim, esquece limpeza, louça. Nesse momento, é a importância da conversa, que a gente falou, né? Do casal. De solicitar, né? Essa troca, porque não vai ter, né? Esse é um momento específico, né? Dessa conversa, né? E também, assim, depois, tá, vai crescendo, mas ainda que nem tu falou, né? Vai tendo ainda necessidade de estar junto, né? Necessidade da presença da mãe. Mas a Laura Gutman que fala, né? Se você estiver... tente ficar 15 minutos com o teu filho, sem celular, sem ler nada, sem nada. Só olhando para ele, observando, tentando interagir, entrando na brincadeira. Como que vai ser, qual vai ser a diferença que ele vai transmitir para ti, né? Porque é isso que ele precisa de momentos de qualidade, tem você 100% ali, né? Porque não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tá no celular, tá lavando louça, tá cuidando do filho. É bem comum, né? Óbvio, né? Mas em algum momento, né, se organizar para que tenha esse encontro, né? É isso que gera esse apego seguro, né? Porque assim, quando fica assim essa relação assim mais instável, né? Mais desorganizada, isso também desorganiza a criança no sentido assim de segurança, né? Porque aí uma hora ela recebe de um jeito, outra hora ela recebe de outro, né? E aí ela fica assim, aquela criança que ela quer, vamos dizer assim, muitas vezes aquela criança controladora, né? Porque ela precisa controlar a situação de alguma maneira que não tem controle. Ela cresceu com essa questão que não tinha o controle. Então ela vira uma criança muito controladora, né? Então por isso que é importante assim do casal, né? Que mantenham essa relação de estabilidade, de constância, né? De que as coisas tenham uma constância para funcionar, que busquem assim encontrar o funcionamento familiar adequado, né? Porque isso vai gerar segurança para a criança também. E isso é muito importante, isso é a base do vínculo seguro, né? E se a criança tem esse vínculo seguro, né? A volta ao trabalho da mãe não vai prejudicá-la,
Não. né? Então, tu vê como é importante também esse olhar e essa constância, né? E eu penso também que tem muitas mães também que às vezes não estão com os pais do filho, né? Acabam também lidar com a questão da maternidade solo, né? Que a gente fala. Como é importante e é necessário, muitas vezes, resgatar pessoas que possam ter a rede de apoio, sabe? Né? A gente trabalha muito isso no pré-natal psicológico, né? Das gestantes, assim, irem já organizando e buscando a rede de apoio que precisa desde a gestação, né? Que seja avó, que seja irmã, tio, vizinha, amiga, né? É necessário, né? A criança também precisa disso, né? E nenhuma mulher precisa dar conta, ou deve dar conta de tudo, né? E que essa rede de apoio também, assim, vamos pensar, não tem ninguém de família, amigo lá, né? Tem a opção hoje de contratar alguém, né? Então, que seja uma pessoa, assim, de confiança também, né? Que tu consiga falar, que tu tenha liberdade, que tu possa estar aberto, né? Como que você quer fazer isso? Né? Então, essa também eu penso que é uma questão bem importante, né? Porque às vezes nem sempre, né, os casais têm esse formato, os casais, não, as famílias têm esse formato, né? É isso que a gente trabalha nessa questão que tu falou, né, Bruna, do pré-natal psicológico, porque ele, como é que se diz? A gente sempre fala que ele ensina como é que vai ser depois, né? Porque muitas vezes, assim, a gente vê, né, até porque a gente acompanha, assim, essa questão, né, que os casais, eles ficam um pouco mais direcionados para outras coisas, outras situações, né, a questão do enxoval, né, a questão, várias questões ligadas, enfim, questões reais que precisa obstetra, parto, né, enfim, né, mas como eles não têm essa experiência da vivência, né, acaba sendo uma coisa que naquele momento eles ficam postergando, ou nem é pensado. Então, o pré-natal ele seria para a gente poder ajudar, né, esse casal a já ir se planejando antes, né, antes de nascer o bebê, porque fica tudo mais tranquilo, né, tudo é mais fácil depois, né, mas quando chega o bebê, às vezes fica como uma doce surpresa, mas uma grande dificuldade até na relação entre o casal, né, porque o casal também tem que ter essa consciência, né, de que vai ser um tempo que vai ser, sim, mais direcionado para o bebê, né, que vai ser um momento um pouco mais difícil na relação conjugal, na intimidade do casal, nesse primeiro momento, né, então são coisas que precisam ser faladas, serem ditas, né, porque senão fica tudo subentendido, né, e acaba criando mágoas, situações difíceis, né, e até essa própria, o retorno ao trabalho, né, da mulher, assim como a gente estava falando, com tantas tarefas, multitarefas, né, inclusive essa questão, né, da relação conjugal, ela fica muito mais abalada, porque a mulher realmente está muito cansada mesmo, né, tem vários afazeres, né, e como a gente estava falando também, né, Bruna, da demanda, né, quando a mãe volta ao trabalho, normalmente, assim, é quase que, né, uma consequência disso, que a criança, ela demanda muito mais atenção, né, ela quer mamar mais, ela quer colo, ela chora mais, né, e a gente estava falando que muitas vezes não é nem fome, né, o mamar, mas é para ficar mais tempo com a mãe, né. Exato. Então, mamar muitas depois de né, depois de um tempo, é apego, né? É o apego, é o contato com a mãe, é cheiro, é tudo, né? Nessas questões dos casais que você estava falando, tem alguns estudos também que mostram o quanto também existe perda de desejo sexual da mulher em relação àquele homem que não ajuda ela, tanto nos afazeres da casa, quanto nessa questão da paternidade, que acaba deixando ela totalmente esgotada, né? Então, ela poderia ter naquele homem ali um homem que realmente apoia, ajuda, fortalece, e na verdade não está, né? Então, isso também diminui o desejo sexual. Não é só a questão, né, da amamentação, né? São várias questões também que acabam
né, desfavorecendo essa situação, né? Então, tu vê, não é só uma questão de dividir tarefas, né? Não. Não. Porque assim, eu acho que tem muito essa questão, assim, de que o homem funciona muito mais na questão, assim, do desejo mesmo, né? Nesse sentido, assim, de potência, né? Na questão da sexualidade. E a mulher precisa muito dessa questão que nem tu estava falando, assim, desse outro olhar mais do afeto, né? Então, quando o homem olha para aquela mulher com afeto, quando ele está apoiando, quando ele está presente, né? Isso desperta o desejo da mulher, né? De ter aquele homem, né? Mas quando não tem esse olhar, também acaba ficando assim, né? Baixo o desejo da mulher também com relação a esse homem, né? Que fica sem essa admiração, sem esse apoio, fica essa mágoa, essa chateação, né? E é difícil daí manter assim essa intimidade com esse homem, né? Porque até muitas vezes elas nomeiam a questão assim de que, tipo assim, o homem só procura ela na hora do sexo, né? Né? Exato. E eu fico pensando o quanto sempre retorna a culpa para a mulher, né? Que a mulher se sente culpada porque não tá agradando o marido, porque a mulher se sente culpada porque não tá dando conta da casa, que tá bagunçada, que não tá organizada, ou que não tá sendo 100% do trabalho, né? Como daí começam como mulher ela é cheia de ela é transformada em culpas. Né? E tu vê assim, eu tava pensando assim, tu vê como fica é como se fosse assim, é como se ela tivesse com vários julgamentos, né? Ao mesmo tempo que tem esse bebê que centram as atenções nele, as atenções afetivas, né? Parece que para a mulher fica muito um olhar mais de julgamento da plateia, né? Fica todo aquele olhar que tá tudo bem com o bebê, mas para a mulher fica sempre aquele olhar assim dessa plateia que fica olhando assim, né? Então, né? Enfim, os avós, as tias, as cunhadas, sei lá eu quem, vão olhar daqui a pouco, mas ela não tá sendo uma boa mãe, mas olha, né? Então tem esse olhar daqui a pouco, né? Lá no trabalho, quando volta, ela não tá mais rendendo como antes, né? Então as amigas, né? Ai, nossa, mas tu vê, ela nem liga mais, ela não atende o telefone, não pode falar, né? Aí o marido fica assim, nossa, né? Olha só, não tá mais arrumada, nem tá pra mim, né? Então, assim, tu vê, tudo direciona, né? Assim, sempre esse olhar, né? Então, e daí já vem de encontro com o nosso olhar, né? Com as nossas culpas, né? É um nó. É um nó, meu Deus. É como a gente precisa desconstruir isso, né? Só que também começa por nós essa desconstrução, sabe? Tanto de ensinar, ter um olhar diferente pros filhos, né? Ensinar também os meninos, né? Que a gente fala, como as meninas. Para ter esse olhar mais afetuoso para esse momento, né? E que mesmo com a maternidade, tudo isso novo, né? A questão do nascimento de uma criança, a volta ao trabalho, a volta, né? A questão, a vida profissional da mulher, ela é muito importante. Principalmente também para a questão da autoestima da mulher, né? E vamos pensar, né, que uma mãe que tem autoestima boa, forte, vai ser uma ótima mãe, né? Uma mulher se sentindo completa também vai ser uma mãe completa, né? Então, penso assim que esse resgate, ele precisa ser feito também, ter um olhar, eu penso, cuidadoso das pessoas ao redor, né? Vamos pensar assim, que seja a mãe dessa mãe, né? A avó, né? Vamos pensar. Tanto o esposo que consiga tirar esse olhar crítico e tenha um olhar mais afetuoso para esse momento de resgatar essa mulher, né? Então, de incentivar ela a voltar às questões do trabalho, né? Eu me lembro, assim, que quando eu estava fazendo a minha pós, ano passado, a minha professora me disse assim... Ela disse assim, que a Lia estava, né, tinha meses, né? Ela disse assim, então, Bruna, alguém tem que fazer e te ajudar com isso. Eu vou te ajudar. Eu vou te puxar.
Então, porque eu estava trabalhando, estava fazendo a pose com o bebê pequeno. Então, eu voltei bem, como é que eu digo assim, Nárnia, né? Ah, que legal, tudo bonito, né? Só que eu não conseguia focar na minha pós, não conseguia focar nos estudos. Então, a minha professora, não, Bruna, então, eu vou... Isso pra mim, assim, foi muito especial, sabe? Ela ter feito isso por Ela te mim. permitiu, né? Ela, na verdade, me deu um presente, sabe? Vou te puxar. E realmente, ela me puxou, ela me convidou do jeito, assim, que eu... Vamos lá! Quanto foi especial. Quando a gente escuta pela primeira vez isso no início, tu fica assim, ai, como assim, né? Mas foi extremamente especial isso. Que foi me trazendo de volta, sabe? Porque como a gente entrasse no mundo da mãe, né? Mundo mãe e esquecesse o resto, né? Então, voltar, né? E ver que tu ainda é a mesma coisa que antes, agora além, né? É importante ter o auxílio de alguém te resgatando. Eu fiquei pensando quando tu estava falando nessa questão, assim, do mundo, assim, né? Dos mundos paralelos, né? Que a gente fica pensando. Porque eu fiquei praticamente 11 meses afastada do trabalho, né? Com a licença, por causa que eu já tive problemas na gravidez. Então, eu fiquei afastada um longo período. E aí também teve a questão depois, como meu filho ficou no CTI 42 dias, então lá era um outro mundo à parte, né? Então era aquele mundo assim do hospital para casa, enfim, né? E a gente perde muito assim essa questão mesmo de noção de tempo, o que está acontecendo, enfim, né? Mas quando a gente veio para casa, eu tinha uma alegria enorme de ir para a sacada. Eu ia na sacada assim e eu ficava olhando aquelas pessoas, aquelas mulheres com bolsa, homens passando na rua com agenda, assim, e eu tinha aquela impressão, assim, de que era estranho aquilo. Era uma sensação, assim, de que a vida continuava e que eu queria aquilo também de volta. Mas eu me sentia muito culpada de pensar nisso, né? Desse meu desejo, por causa que era como se eu tivesse, de alguma maneira, negligenciando o meu filho, que estava aqui dentro, né? Querendo os meus cuidados, querendo o meu afeto, né? Então, foi muito difícil retomar. E aí eu até achei interessante, porque como eu tive uma depressão pós-parto muito séria, né, eu fui no médico e disse, olha, eu não sei se eu quero voltar. Tem como ver um atestado, alguma coisa, porque eu não estou me sentindo bem para voltar. E aí foi muito legal, assim, porque foi mais ou menos que nem a tua professora, assim, ele me disse assim, não, tu vai voltar, vai te fazer muito bem, tá? E não fica culpada, porque a maioria das mães precisam trabalhar, e vai ser muito bom para ti. E parece que ele me deu, assim, realmente essa permissão. Então eu vou, né? E é bem o que a gente falou, assim, eu acho que o tempo que eu ficava com ele, assim, né, nessa questão entre trabalho e o tempo que eu tinha com ele era muito prazeroso, eu conseguia aproveitar muito mais. E quando eu ficava muito tempo com ele, às vezes eu estava muito chateada, muito triste, muito, né, a gente acaba com o emocional da gente se abala muito, né, então é bem importante, assim, essa questão da gente também estar se sentindo bem, estar realizada, tendo essa conversa, né, com os nossos companheiros, enfim, né, de que eles entrem também nessa história, né, do filho, que as mães permitam essa entrada, né, então é muito importante, assim, essa questão, assim, hoje, né, em função dessa questão da pandemia, a nossa rede de apoio, sim, a maioria das vezes é o nosso esposo, o nosso marido, o nosso companheiro, né? Então, por isso que é importante, assim, a gente poder qualificar a importância deles também, né? Todos estamos aprendendo, né? Não teve nenhum curso, não tem, assim, uma receita de como ser mãe, como ser pai. Então, assim, isso é importante, a gente poder, assim, se permitir com as nossas dificuldades, dividir elas, né, entre o casal. Isso é bem importante. Só o que não pode, né, Bruna, é não se falar sobre isso, né? Porque aí a gente começa a alimentar mágoas, começa a ficar desconfortável aquilo, né? E aí os sentimentos vão mudando também, né? Sim, tanto é que o número, assim, eu penso assim, ó, que a maternidade, né, a gestação e o nascer de uma criança, ele é um momento muito delicado em vários aspectos da vida da mulher, né? Então, o número alto de separação também separação dos casais é quando nasce uma criança, né?
um número alto também para a mulher ter depressão é quando nasce uma criança, né? Então, olha quantas questões, né? E a demissão dos empregos também. Quantas mulheres, né? Tu diz, tive que voltar a trabalhar. Quando cheguei, fui demitida depois, né, do tempo que podia. Então, tu já vai, de repente, também tem essa questão, né? Às vezes tu ir para tua licença maternidade e tu pensar, ou também quem é, como nós, né, profissionais liberais, quem tá aí agora, se eu não for trabalhar, eu vou perder meus clientes, como é que eu vou fazer? E se eu voltar a trabalhar, será que as pessoas vão ter contratado alguém no meu lugar, eu não vou mais ter espaço né? Então tu também se sente mal com isso, né? E às vezes toda essa angústia, né, ou te faz deixar de lado o teu filho, né, ou simplesmente tu abandona a profissão. Isso que a gente também tem, né, daqui a pouco, no outro momento, né, Bruna, que a gente vai trazer também essa questão, assim, das empresas, assim, né, como que elas, né, como que seria esse funcionamento, assim, das empresas com relação a esse retorno das mães depois da licença, né, porque isso também é bem importante, assim, né, de trabalhar, assim, com essas mães para que elas possam produzir tanto quanto produziam, né, mas desde que a empresa tenha um outro olhar, né, com essa mãe. Então, assim, eu acho que é bem importante também essa questão, né? E eu acho que sim, que a mulher pode se refazer e é um momento, assim, dela também se permitir a respeitar esse tempo de adequações, né? De poder, assim, ir se estruturando nessa nova identidade, né? Com esse novo papel, né? Porque, claro, o bebê precisa da mãe, né? Tem toda essa questão dessa vinculação, dessa importância, principalmente nos primeiros meses, primeiros anos de vida, né? Na primeiríssima infância, né? Que a gente fala. Mas como é importante, assim, que essa mãe ela possa se resgatar como mulher, né? E que nem a gente falou, assim, se a mãe estiver se sentindo bem em casa, né? Tudo bem, ótimo, que ela fique bem, né? Nesse lugar, né? Se ela estiver com esse desejo de voltar, de retomar o trabalho, tiver com uma certa dificuldade em poder, assim, pensar sobre isso, né, a gente também está aí para isso, né, Bruna, para oferecer esse lugar para poder pensar juntas, para ver quais são as alternativas, né, para a gente poder trabalhar um pouco esses aspectos dessas culpas, né, que nós temos, para a mulher poder se libertar um pouco disso, né, e poder retomar a sua vida de uma maneira diferente agora, né, com o seu filho e tal, mas com o apoio do seu esposo, do seu companheiro, né, eu acho que isso fortalece muito a família, se isso puder ser visto de uma maneira mais, com esse outro olhar, né, que não fique uma coisa assim que nem a gente está falando, a gente não fala em ajuda, né, eu acho que é partilhar do cuidado, é o que deveria ser o natural, né. Sim, deveria ser. Mas nem sempre é. Eu fiquei pensando numa questão que tu falou também, né? De às vezes a mulher que não quer voltar a trabalhar, tudo bem. Mas como é importante também ela achar algo que ela possa ter um momento afastado da criança, sabe? Que ela também possa voltar para a sociedade de alguma maneira, sabe? E seja, às vezes, fazendo academia, participando de alguma coisa. O diferente, né? Porque eu acho que é necessário, de qualquer maneira, a mulher se resgatar, né? Porque tu também está se resgatando pelos teus filhos, né? Porque, né, tu é o exemplo para eles, né? Tu vai ser o exemplo, o que ele vai pretender fazer no futuro ou não, né? De como vai as questões de comportamento. Então, assim, por exemplo, né? Tu tem uma menina. Que exemplo de mulher tu tá ensinando para essa mulher, para essa menina, para essa tua filha, né? Então também construir isso na criança que, né, de se resgatar, de buscar em ti, né? Essas forças também, de se permitir se reconstruir, né? Eu penso também que é um momento assim que muitas mulheres se reencontram na vida, né? De crise muito grande, pode ser, né? Mas é um momento de reencontro,
né? Então, eu acho que como é importante tu se permitir também buscar ajuda, sabe? Nem tu falaste, né? Da gente poder, né? A gente tá aqui para isso também, a gente tá dispondo desse auxílio que não é só, a gente tem, né, alguns trabalhos, então não é só uma questão assim, não tem uma mágica, né? Cada mãe vai ser única. E também não tem uma regra certa, né? Cada profissão, cada um tem uma profissão diferente, umas questões diferentes. Então, o quanto você precisa aprender a lidar com a tua nova vida, né? Buscar ajuda e ter esse apoio, ele é essencial. Ele é, na verdade, um auxílio para te ajudar a florescer na vida, sabe? A se reencontrar. Eu fiquei pensando bem nisso, assim, quando tu falou da questão né, de que mesmo a mãe que não estiver, assim, daqui a pouco optando por sair de casa, que ela queira ficar com a criança, que ela possa realmente se inserir em outras questões, né, outras atividades, porque muitas vezes, né, Bruna, essa fantasia, né, imaginária que fica dessa culpa, assim, de que a mãe está, vamos dizer assim, com essa falta para o bebê que vai prejudicá-lo, enfim, né, na verdade, muitas vezes, né, essa presença constante, esse excesso de presença, ele vem muito mais para suprir as faltas, às vezes, da própria mulher, né? Por isso que é importante esse trabalho, essa escuta, né, que a gente faz e que temos feito muito, né, no consultório. E que bom, né, porque eu acho que é importante, assim, que as mulheres se permitam também, né, a ter um colo também, né, a poder falar e trazer as suas dificuldades, porque é o meio delas se fortalecerem, né, e de poderem pensar, assim, que alguns vazios não vão ser preenchidos pela questão da maternidade, né, mas é preciso a gente poder ter um olhar diferente para isso e pensar, né, em quais são as causas, por que eu preciso, assim, ter toda essa constância, ter tanta presença, assim, para o meu filho. Porque, na verdade, se a gente for pensar a longo prazo, isso acaba criando uma dependência na criança que é ruim para a criança também, para a questão de autonomia, sociabilidade, né? Que vazio essa mãe tem, ela precisa preencher com esse, né? Então, com certeza, eu preenche nossa vida, com certeza, mas que vazio além desse filho no lugar das questões pessoais, né? Porque são as tuas questões íntimas, pessoais, são questões da tua identidade. Então, por isso que é importante permitir buscar ajuda, permitir se reconhecer, se descobrir, né? Que eu acho que a questão de fazer terapia, ou às vezes grupo também, né? Também de autoconhecimento, sabe? A gente sempre fala que autoconhecimento é poder, né? Com certeza, se é. É poder no sentido da gente saber o norte, né? Da gente poder se organizar, de ter esse olhar, assim, um olhar até menos, com menos culpa, né? Como as mães carregam, né? Como dizem, quando nasce um filho, nasce a culpa da mãe, né? Na mulher. Com menos culpa, menos peso, né? E a gente carrega tanta coisa, né? nessa questão de ser mãe, que você estava falando no início, né? Tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Não precisa, né? A gente não precisa estar carregando tudo isso. Não tem a mínima necessidade. Né? É muita bagagem, né? Muita bagagem. Eu acho que viver esse momento com mais leveza, com mais confiança em si, né? Entendendo que o teu amor, a tua presença, quando estiver, tão essenciais, mas também o teu autoconhecimento, né? Você como mulher, como né, se sentindo empoderada é muito importante. Também para o teu, né? Também não é só o tempo de e é o tempo de qualidade, né, que a gente estava falando, né? Então acho que isso é básico, né? Eu não sei se não está acabando o nosso tempo já. Eu estava pensando que só para a gente falar, né, que no sábado agora, então, às 15 horas a gente vai ter uma live, né, para encerrar essa maratona materna, né?
E aí nós vamos colocar, então, a questão do tema durante a semana. E nessa live de sábado a gente vai ter uma surpresa bem especial também. Né, Bruna? Vai ter uma surpresa bem legal. Então, mamãe, convidem as mamães, futuras mamães que vocês conhecem, venham participar com a gente. E eu acho que vai ser bem legal. Tá bom? Obrigada, viu, Andressa? Vou ali, um beijo. Um beijo a todas que participaram. Quem quiser, salva as lives ali no nosso feed, pode compartilhar. Obrigada, Kátia, sempre presente também. Obrigada, Kátia. A Cris, sempre presente. Obrigada, pessoal, muito obrigada. Né? Obrigada, Tânia. Ótimo. Obrigada por esse momento. Vamos lá, seguimos. Ai, obrigada. As nossas duas, Cris. Então, sábado às 15, né, Bruna? Então, nos encontramos sábado. A Eliane travou um pouquinho. Fiquem com Deus.